Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria ter você conosco mais esse dia, para nós louvarmos ao nosso Deus e estudarmos mais um pouco da sua palavra. Que a sua vida seja grandemente abençoada. E para nós começarmos esse momento, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós vamos nos ajoelhar e vamos falar com Ele, porque nós sabemos que a oração é como a respiração. Se a gente não respirar, a gente não vive, né? E nós vamos agora nos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Pai eterno que habita no mais altos céus, nós te somos imensamente gratos, ó Deus, por esta vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos dá, por mais uma chance de nós estarmos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti. Em nome de Jesus, nós te pedimos as Tuas bênçãos do céu, ó Pai, Tua graça, Teu amor, para que venha inundar o nosso coração neste momento, ó Pai. Receba, Senhor, nosso culto em adoração a Ti e abençoa nossos irmãos que estão do outro lado, que o Senhor possa, em nome de Jesus, ó Pai, estar presente na vida deles, hoje e sempre. Em nome de Jesus, eu te peço tudo isso. Amém. A todo ser humano, o Senhor Jesus faz uma pergunta: você está pronto? E nós devemos prontamente responder. E neste momento nós iremos louvar ao Senhor com o hino 306, que é a resposta dessa pergunta do Senhor. Eis-nos prontos. Amém. Que quando nosso Jesus nos perguntar, nós possamos responder: eis-nos prontos a morrer por Ti. E para isso há um longo processo. E na nossa caminhada, todos vocês sabem que a gente decora todos os dias a palavra de Deus, para que nós guardemos
realmente a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra Ele. E o versinho dessa semana é 2 Coríntios 4, do 17 e o 18. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Amém. Deus seja louvado pela minha vida, por sua vida. E agora fique com o estudo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Bom dia, você que está em casa. Bom dia, a nossa igreja. Bom dia, Neuzi. Bom dia, professora. Estamos aqui juntas novamente. Que bom que o Senhor Deus nos deu essa oportunidade de falarmos um pouco, né, sobre a palavra do Senhor. Verdade. Então, você que está em casa, o nosso estudo desta madrugada esteve lá em Jó, o capítulo 28 e 29. Mas a gente também leu Mateus, não foi? Mateus capítulo 13, do 1 ao 23. Do 1 ao 23. E nós estamos no nosso livro de Parábolas de Jesus. Olha que coisa legal, né? Estamos iniciando aí a leitura de mais um livro que vai ser mais uma bênção na nossa vida, Sim, né? com certeza. Muito bem, então, falando um pouquinho aí, Neuzi, do capítulo 28 de Jó, o que Deus falou ao seu coração ao você ler esse capítulo? O capítulo 20, eu achei interessante que o que a gente leu em Jó tem tudo a ver com o que vamos ler em Mateus, né? Mas o que me chamou a atenção aqui no livro de Jó, no capítulo 28, do verso 1 em diante, fala assim: Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, o lugar onde se refina o ouro. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o cobre. Ou seja, aqui está falando que o homem explora a terra, né? A terra é explorada e da terra ele extrai o ouro, pedras preciosas. E quando o homem faz isso, ele não está nem preocupado com o que ele vai destruir, se ele vai destruir uma nascente, se ele vai destruir uma família que mora ali próximo. Geralmente as pessoas exploram atrás dos minerais que a terra tem. A terra tem tesouros, né? Deus criou tesouros na terra. E nós vemos que o Jó vem falando isso, mas também ele vem falando que a verdadeira sabedoria não está nisso. A verdadeira sabedoria está em Deus. E aí ele fala aqui no verso 12, ele vem falando sobre a sabedoria, ele fala, mas onde se achará a sabedoria? Verso 12, porém, onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Né? Então, muitos acham que são coisas como tesouros de ouro, pedras preciosas, o ferro, enfim, que traz benefícios financeiros, realmente traz. Mas nós vimos aqui no Brasil mesmo cidades que foram destruídas por causa de exploração de minerais, né? Como a história de Mariana, lá a gente viu.
pessoas que realmente perderam sua vida porque empresas estavam explorando a terra. Mas nós vemos aqui Jó mostrando que a verdadeira sabedoria está em Deus e só pode ser encontrada em Deus. E ele fala um verso interessante que eu grifei aqui, no verso 28. Ele explica o que ele quer dizer no verso 28, ele diz assim, ó, e disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Então aqui ele explica o que é realmente sabedoria, temer ao Senhor. Né? Temer, apartar-se do mal é a verdadeira sabedoria que Deus quer ensinar para todos nós, para toda a humanidade. Isso sim, realmente é sabedoria, temer ao Senhor. Que quando nós tememos o Senhor e confiamos nele, o resto ele fará. Verdade. E Jó era esse homem, né? Jó era esse homem. A Bíblia, o capítulo de Jó, o livro de Jó, na realidade, inicia dizendo exatamente isso. Trazendo essas características sobre Jó. Sim. Que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Então ele era um homem sábio. Íntegro e reto. Íntegro e reto. Exatamente. E Jó vem dizendo assim, olha, os homens se gastam atrás dessas coisas, mas onde está mesmo a sabedoria, que é tão importante? Porque você pode ser milionário, mas se você não tiver sabedoria para administrar, se você não tiver sabedoria para viver, isso de nada vale. Então Jó está dizendo, olha, o que realmente importa é isso. É temer a Deus, é se desviar do mal. E agora no capítulo 29, entra-se uma lamentação, né, de Jó. Ele começa a passar por aquilo que nós chamamos de nostalgia, né? Ele começa a relembrar do passado e dizer como eu era feliz, a vida boa era aquela que eu vivia. E interessante a maneira como ele descreve a vida dele antes da doença, antes de toda aquela situação que aconteceu com ele. Ele fala, eu era tão respeitado que quando eu chegava na porta da cidade, os jovens davam espaço, os velhos se levantavam. Ele era uma pessoa bem vista, era uma pessoa respeitada, admirado por sua sabedoria. E uma coisa muito interessante que Jó fala a respeito de sua própria vida, ele fala assim, eu era o pai dos necessitados. Eu gostei dessa parte. Coisa linda, né? Bondade. Jó tinha bondade no coração. Jó era alguém realmente admirável. Ele estava dizendo, poxa, minha vida era muito boa. Eu era muito feliz. E sabe, a gente conhece pessoas assim, né? Eu me lembro que quando eu entrei na igreja, me colocaram para administrar o clube de desbravador. E aí o clube da minha região tinha sido um grande clube, mas agora por algumas situações, tinha ficado fechado por alguns tempos. E quando a gente começou a abrir o clube, uma das pessoas que viveu a glória passada me ajudava. E ela sempre dizia assim, o clube era bom, era na época de fulano e fulano. Ai, que tempo bom, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo. E eu falava, meu pai, ele só vive na glória do passado. A glória do passado não muda o presente. E não altera o futuro. Por isso que a gente tem que pensar no presente e dizer, opa, o que eu posso melhorar nessa situação? Jó não sabia que ele estava sendo visto por todo o universo. Isso é verdade. Jó não sabia do grande conflito entre o bem e o mal. Jó não tinha esse tipo de informação. Mas pensa só, nós entendemos isso de maneira mais ampla. Como nós precisamos sair da glória do passado e realmente fazer o quê? Lutar pelo presente e lutar pelo futuro para que seja diferente. Seja diferente, né? É verdade. Agora indo para Mateus capítulo 13, olha só que interessante. Nós vamos estudar mais uma parábola de Jesus e é a parábola do semeador. Verdade. O livro Parábolas de Jesus nos trouxe que essa parábola, por ser tão simples, ela não tem sido apreciada como deveria. Por sua simplicidade, a gente não explora dessa parábola as coisas que Deus tem para nos dizer ali, que são coisas profundas. Grande ensinamento a gente viu, né? Nossa, muito. Uma riqueza de detalhes que o livro vem apresentando. Exatamente. Nós vimos no estudo de ontem com a Dudinha e com a irmã Marisa, que quando Deus criou o planeta, né, criou Adão e Eva, colocou eles no jardim do Éden e diz que a natureza era um instrutor deles, era o professor. Eles olhavam para a natureza e tiravam as lições sobre Deus. Interessante que quando você vai no Patriarcas e Profetas, você vê que a senhora White faz uma declaração bem interessante, diz que Adão conversava com as folhas, conversava com as flores. Como era essa conversa? A realidade é que eles conseguiam extrair da natureza as lições sobre Deus. Só que entra o pecado e agora o homem tem uma separação de Deus. Agora o homem, ele
estar cego e não consegue comungar com Deus e ele não consegue extrair da natureza as lições dela. Tanto que Jesus veio interpretar a natureza, interpretar as lições colocadas na natureza para que o homem entendesse a Deus. Imagina isso. Agora, tudo que Deus colocou como símbolo para se revelar, o homem agora distorce isso. Distorce. Você vê, hoje quantas pessoas adoram a natureza? Adoram as coisas da natureza, o sol, o elefante, né? Tem gente aí que adora as coisas da natureza. Por quê? Ocultou a Deus. As coisas que eram para revelar agora ocultam a Deus. Os fariseus e os judeus mesmo, por exemplo, eles pegaram o símbolo do sacrifício de Cristo, exaltou tanto as cerimônias e os ritos que ocultou a Deus. Ocultou a Deus. E quando Deus estava ali ensinando do lado deles, eles não conseguiam ver Deus. Não conseguiam ver. Então, veja como o pecado distanciou e cegou as pessoas. Então, havia uma dureza de coração. Tanto que eles não compreendiam a missão de Cristo e quando Cristo aparece como Messias, eles falam assim, não, mas a gente só vai crer se o Senhor fizer um sinal. Faz um sinal para a gente crer. E os sinais eram feitos todos os dias, naqueles milagres que era feito, pessoas sendo transformadas, os doentes sendo curados, milagres eram feitos todos os dias. E aí é exatamente isso que acontece no capítulo 12 de Mateus. Eles falam assim, me fala aí, me dá um sinal para provar que você é o rei que a gente está esperando, que vai conquistar aqui as nações vizinhas, que vai fazer Israel crescer. Nos fala e faz um sinal. Aí Jesus lança a parábola do semeador, porque Jesus fala assim, eu vou te mostrar como é que funciona o meu reino. Eu vou te explicar como é que é a minha missão. Aí ele lança a parábola do semeador. O interessante é analisarmos, Neuzi, a cena do momento. Eu amei essa cena. Você amou? Amei. Então fala pra gente, como é que foi a cena? É que a cena do momento, quando Jesus chega no barco e senta, fala que aproxima do monte, né? Eu fiquei imaginando ele sentado no barco, aquela multidão, aproximando. Uma multidão para ver. que o apertava, né? O apertava, mas o que eu fiquei impressionada de ver é que Jesus usou a situação daqueles semeadores que estavam semeando para mostrar para o povo ali como ele queria explicar essa parábola para as pessoas. Que o reino de Deus era como aqueles semeadores estavam semeando a semente. Gente, foi tremendo aquilo. Foi muito lindo. Eu fico imaginando a cena. Ele usar a cena da natureza para explicar. Uma cena do momento, porque a multidão estava ali querendo ouvir Jesus. Aí a multidão era tão grande que ele precisou subir no barco e dizer, afastem um pouquinho para mim fazer do barco de vocês o meu púlpito e eu pregar para essas pessoas. E aí eu fico imaginando Jesus falando, porque o livro diz que os temas que Jesus mais gostava de falar era sobre o amor de Deus e a santidade de Deus. Eram os temas que Jesus amava abordar. E aí ele pregando e de repente ele observa a cena sobre a colina ali, os semeadores. Aí ele olha, assim, eu imagino ele olhando para aquela cena e dizendo assim, eis que um semeador saiu a semear. E eu imagino todo mundo olhando a cena e pensando no que Jesus estava dizendo. Imagina que coisa, que maneira de ensinar, né? Por isso que diz que era o ensino mais eficaz. Não tinha como entender. Não tinha como entender. E aí mostrando que ele era o semeador, que ele saiu para vir semear. Olha aí. Então vamos começar então analisando esta parábola. Ó aqui, Mateus capítulo 13. Olha só. A partir do versinho, vamos ver aqui, 3, né? E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Quem é esse semeador? Eu achei isso lindo. Lindo demais, demais. Quando Parábolas de Jesus trouxe essa explicação. Quem é esse semeador que saiu a semear? Professor, o próprio Jesus saiu do céu para vir semear num lugar perigoso. Porque lá conta que os semeadores saíam da cidade que era toda murada, protegida, e eles iam, e era perigoso para onde eles iam, para fora da cidade, né? Então Jesus saiu do seu trono de glória, onde ele era adorado pelos anjos, onde ele era rei, e ele saiu para um lugar perigoso, veio para a terra. Exato. Semear na terra, onde ele corria risco de vida. Corria risco de vida. E outra coisa, Neuzinha. Gente, tremendo. Ele saiu para semear para um trabalho muito difícil. Muito difícil. Diz que exigia dele, olha só, ele saiu como um homem sofredor, tentado, na solidão, para semear com lágrimas e regar a semente com seu próprio sangue. Sim. Pensa nisso, que coisa poderosa. Poderosa, e como a gente vê o amor de Deus. O amor de Deus. Não tem como a gente não ver o amor de Deus aí. Jesus fazia algo tremendo. Na solidão, eu fiquei pensando, meu Deus, ele foi solitário. Homens de dores aqui na terra.
E ele diz, eu sou... É como se ele estivesse dizendo, quando ele diz, eis que um semeador saiu a semear. Ele estava dizendo, eu desci, eu saí do meu trono para semear. Essa era a missão de Cristo, era semear. Imagina isso. Ele não veio como um rei para governar, não, para semear. Agora, o interessante é que esse semeador se aplica tanto a Cristo, como também para quem? Para nós que somos chamados a semear. Exatamente. O livro diz que nós também somos semeadores. Imagina isso. Nós também somos semeadores que precisamos deixar tudo como Jesus deixou e segui-lo. Sim, até cita Mateus, né? Seguir o exemplo de Cristo, nós precisamos fazer isso. E diz que do mesmo jeito que Cristo semeou, nós também devemos semear com trabalho, lágrimas, solidão e sacrifício. Pensa nisso. Nós precisamos nos envolver nesse tipo de trabalho que Cristo também se envolveu. Mas aí ele diz que o semeador saiu a semear. E o que o semeador semeava? Né? Eu sei que é semente. O semeador era semente, mas Jesus é a palavra. A palavra, a semente é a palavra de Deus. Me fala aí, Neuza, a palavra de Deus é importante? Demais. Aqui foi tão claro em dizer que o caráter é mudado e transformado através da palavra. Por isso que Jó, tão sábio, falou que a verdadeira sabedoria estava em temer o Senhor. Porque Jó sabia realmente isso. A semente é a palavra do Senhor. E através de estudarmos a palavra do Senhor é que nós somos transformados o nosso caráter. Agora, sabe uma coisa tão linda que eu achei? Esse aqui eu vou ter que ler, porque eu fiquei assim, me demorando nesse parágrafo, pensando assim, meu Deus, me ajuda a entender isso aqui, Senhor, que esse negócio é muito grande. Olha só, o parágrafo que começa assim, a palavra de Deus é a semente. Diz que toda semente tem em si um princípio germinativo, né? A planta, a semente da planta tem esse princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo, a vida na palavra de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Foi o que Jesus disse em João 6. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder. Sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Você tem noção do que é isso? Isso é tremendo demais. Porque quando Jesus falou que haja luz, a palavra foi falada e aconteceu. Então ele está falando aqui quando a gente recebe essa semente, que é a palavra, nós recebemos vida. E poder. E o caráter de Deus. Você consegue imaginar, quando nós recebemos a palavra do Senhor no nosso coração, é Deus agindo em nós. É a vida de Deus em nós, porque a palavra de Deus tem vida, tem poder. E isso é muito grande. E sabe uma coisa muito triste que tem acontecido nos dias de hoje? Nós vemos muito isso. A palavra de Deus tem sido cada vez mais escanteada, porque o diabo sabe que a solução da humanidade está nisso. Tanto que aqui a comparação que o livro faz é que por falta da palavra de Deus é que o mundo se encontra na situação que está, cheio de violência, cheio de paixões carnais, justamente porque a palavra de Deus tem o poder de refrear tudo isso. E é justamente isso que o diabo quer fazer, ele quer tirar de nós a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus nos transforma, é poder, é vida para nos mudar. E pensa só, cada vez mais as pessoas têm colocado assim em alto opiniões humanas, né, de grandes teólogos e não sei o quê, blá, 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 ou até mesmo cientistas. Autoajudas, mas exato, coach, né? Coach. Então, a palavra ficou fora. Tiraram a palavra da escola, tiraram a palavra da família, da vida. E hoje a gente vê que realmente nós estamos num mundo totalmente famílias destruídas, porque falta a palavra. E você falou uma coisa importante da escola. Olha só, isso me impressionou muito, porque diz que o grande fundamento da obra educacional deveria ser a palavra de Deus.
Nós estamos muito enganados quando pensamos que quando mandamos os nossos filhos para a escola estudar português, matemática, ciência, seja lá o que for, pensamos que eles estão sendo educados. Na realidade, não. Eles estão adquirindo conhecimento, que é importante também. Mas o fundamento da obra educacional é o estudo da palavra de Deus. Nós temos que colocar as nossas crianças para folhear a Bíblia, para memorizar versos. E aí a gente percebe a diferença da educação. Eu não tenho como não usar a Rebeca como exemplo. Porque ontem à noite, na hora que eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, é verdade. Aí eu fui procurar, com quantos anos uma criança aprende a ler? Aí quando eu pesquisei, a média é entre 5 anos até 7. Uma criança aprende, começa a aprender a entender as letras, a falar e ler o que está escrito. E eu fiquei pensando, meu Deus, com 3 anos a Rebeca já começa a meio que ler. Às vezes eu fiquei espantada quando eu estava estudando os versinhos com ela, e aí ela colocou o dedinho em cima do parágrafo e começou a falar o parágrafo. Eu falei, menina, lê de novo. Falei, lê de novo aqui. Você está entendendo o que está escrito aqui? Ela disse aqui, ó, J, não sei o quê. Ela consegue já, não ler completamente, mas já consegue identificar as palavras. Eu falei, meu Deus, essa criança só tem 3 anos. Por quê? Porque qual é o fundamento da educação que está sendo colocada na vida dela? O estudo da palavra de Deus, as coisas de Deus. Então, com certeza, quem estuda a palavra de Deus fica mais inteligente. Com certeza. A gente viu tudo isso aí hoje, explicando no livro, mas a gente vê isso na prática, na vida da Rebeca. Na vida da Rebeca. E aí, às vezes, você aí de casa pode pensar assim, por que eu sou tão morno espiritualmente? Por que minha vida espiritual não funciona? Eu vejo todos os irmãos aí, tem fervor, mas eu não tenho, me falta esse vigor, essa vida espiritual. Começa a estudar a palavra de Deus. Pega a Bíblia e começa a ler e faz o seguinte, faz o que os discípulos fizeram. Porque quando Jesus falou da parábola, os discípulos não entenderam. Aí eles foram até Jesus e falaram, eu não entendi não, tem como o senhor explicar? Verdade. E Jesus não se recusou, Jesus falou assim, peraí que eu vou explicar para vocês, ó, é isso. E Jesus quer fazer o mesmo com nós. Se você tem dificuldade de entender a Bíblia, meu irmão, peça a Deus, Senhor, me ajuda a entender. Ele vai te ajudar, é o desejo dele. É o desejo dele, ele vai dar sabedoria. É o desejo de Deus. Mas aí a gente avança. Aí Jesus agora começa a dar os exemplos. Foi. O primeiro exemplo, qual foi que ele deu? Aí o versinho 4, ó. No versículo 4 ele fala onde há a semente, né? Quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Aí vieram as aves e comeram-na. Esse é o primeiro exemplo. O semeador jogou a semente e uma caiu, como diz aqui, junto ao caminho. Mas o caminho não tinha muita terra, né? Não tinha muita terra. E como é que fica o caminho quando a gente fica pisando nele? Então, fica difícil da semente germinar aí, né? Fica duro o caminho? Fica duro o caminho. Pode vir os pássaros e comer também, porque às vezes não entrou na terra, né? Tem mais dificuldade para germinar aí. Ou seja, esse caminho não era um lugar bom para uma semente crescer. Não é isso? E no verso 19, Jesus explica quem é esse tipo de pessoa que ele está explicando. Ó, verso 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. E aqui o livro trouxe características de pessoas que representam esse grupo, né? Porque, ó, se Cristo é o semeador e a semente é a palavra, o solo é o quê? O solo é o nosso coraçãozinho. É o nosso coraçãozinho, isso mesmo. Ele tem que ser muito boa a terra para poder essa semente entrar e germinar. Mas agora, falando sobre o solo, a semente que caiu no caminho, como são essas pessoas? Olha só, eu coloquei aqui no meu livro que o solo ao pé do caminho são os distraídos. Olha aí, vamos então falar um pouquinho sobre as características desse grupo, como é que são as pessoas, as pessoas que representam esse grupo. Olha aqui, ó. O parágrafo que inicia, a semente lançada ao pé do caminho, representa a palavra de Deus, quando cai no coração de um ouvinte desatento. Olha isso. Mas não só isso fala. Diz que o caminho é calcado, pisado pelos pés de homens, e
animais, e é o caminho que se torna estrada para comércio do mundo, seus prazeres e pecado, absorvido em aspirações egoístas, condescendência pecaminosa, e lá se vai, e essas pessoas, por conta de todas essas situações, se tornam indiferentes. A alma endurece, né? A alma endurece, assim como o caminho que é pisado por homens e animais, a alma endurece pelo quê? Pelos prazeres, pelo pecado, pelo egoísmo, pela condescendência pecaminosa. Então são pessoas, é um grupo de pessoas que estão distraídos com o mundo, que gostam dos seus prazeres. Não quer mudar. Não, tá bom assim. Tá bom. E isso vai endurecendo o coração da pessoa. E uma coisa muito interessante, que pessoas que têm esse tipo de comportamento, de posição, diz que Satanás, que representa aí as aves que comem a semente do caminho, diz que ele faz o seguinte, ó, preocupa a mente com projetos mundanos, faz a pessoa ficar preocupada com as coisas do mundo, com negócios, com trabalho, fica colocando isso na cabeça da pessoa, e isso rouba dela a palavra de Deus, ela não consegue confiar e crer em Deus. E nem ter tempo para isso também. E nem ter tempo para isso. Diz que ele fica instigando a pessoa a criticar e a aí duvidar. É grave demais, eu achei. Pensa nisso, Como Neuza. ele trabalha nessa parte Trabalha. do Sim. criticar, né? De A colocar. pessoa se coloca como crítica da palavra de Deus. Vai para o culto, ouve um sermão e fica assim, você viu aquele pregador? Não sei o que, não sei o que. Você viu o que foi que ele falou? Eu não concordo, não, mas você viu? Ele não sabe nem falar isso, não sei o que. Olha só como ele estava vestido, começa a criticar o pregador. Se perguntar qual foi a parte da Bíblia que ele falou, a pessoa não vai saber dizer, porque olhou tanto para a pessoa que ele não consegue saber nem o que foi falado. E sabe que isso é muito, muito ruim? Pais que se sentam à mesa diante dos filhos para criticar e condenar um pregador que está levando a mensagem de Deus. Para criticar e ficar dizendo assim, você viu fulano? Você viu a roupa que estava? E não sei o que. Diz que isso é um veneno para a alma das crianças, porque elas crescem nesse ambiente de que, ele não... A palavra de Deus não é tão importante assim, não. Ele passa a não respeitar e reverenciar a palavra de Deus como deveria, e isso é a sementinha da incredulidade sendo lançada. Sendo lançada e crescendo ao longo do caminho. E crescendo. E sabe uma coisa que me espantou muito nessa parte, quando o livro fala sobre a semente que caiu ao caminho? Diz que Satanás está no parágrafo que começa, como os pássaros estão prontos para tirar a semente do caminho. Diz que Satanás e seus anjos estão nas reuniões onde o evangelho é pregado. Misericórdia. Foi ele Pensa nisso. tão pesado. É muito sério isso aqui. Quando você abre a Bíblia, quando você está no culto, existe uma guerra a qual você não vê. Existe uma guerra entre o bem e o mal, para poder ter a supremacia na sua mente. E você precisa rogar a Deus para que Satanás não roube de você a palavra do Senhor. Porque ali os anjos estão querendo impressionar a mente da pessoa a palavra de Deus, né? E os anjos de Satanás, está querendo deixar a pessoa desatenta para que ela não receba essa palavra. Exatamente, faz a pessoa dormir no culto, faz a criança ficar agitada e você não prestar atenção. Ter que se levantar, querer estar indo tomar água e ir no banheiro. Conversar, faz alguma coisa para te distrair e você não receber a bênção da palavra do Senhor. Esses são os que caíram à beira do caminho. Mas o segundo exemplo que Jesus trouxe, olha aqui, o versinho 5. E a outra parte caiu aonde? A outra parte caiu em pedregais. Pedregais. Onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Olha aí, o segundo exemplo. Parece que é bom, porque germinou, até nasceu, né? Mas E é com uma grande alegria, diz, grande né? alegria. Aqui diz no versinho 20, ó, quando Jesus vai interpretar essa parábola para os discípulos, ele diz assim, ó, no versinho 20, ó, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouviu, falou... E você está dando estudo, você fica toda feliz também. É, exatamente. Então é uma pessoa que recebe com muita alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Não tem raiz. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Pensa nisso. Deus não está falando assim, ó, aqueles que aceitam muito depressa vão... Não, Deus não está falando isso. Você tem mesmo que aceitar
a palavra de Deus chegou ao seu ouvido, você tem que aceitar, se apoderar dela e dizer, vou viver em cima dela. Isso. Mas o que acontece? Venha o que vier. Venha o que vier. O que acontece com o que cai dentro das pedras? A palavra de Deus mesmo já diz, tendo pouca raiz. Tendo pouca raiz, não consegue chegar lá na terra e se enraizar mesmo e puxar os nutrientes da terra, não consegue. Qual é esse grupo? Que grupo de pessoas está representando? Eu coloquei aqui no meu livro, ó, no pedregal, são aqueles que têm a religião superficial. Não têm experiência com Deus. Pensa nisso, são pessoas que estão na igreja, que aceitaram Jesus, mas não têm experiência com Deus de verdade, sabe? Tem uma religião superficial, vai para a igreja, vai para o culto. Porque acostumou a ir, né? Está acostumado a ir, já é um hábito ir para a igreja. Exato. Né? É automático, oração, é automático. Exato. Então, ou seja, não vive os princípios da palavra de Deus, não fortalece na palavra de Deus a ponto de quando vir as dificuldades, você está de pé. É engraçado, quando você olha uma planta viçosa, bonita, você não sabe o que está acontecendo lá debaixo da terra, que você não está vendo, é invisível. Do mesmo jeito é a vida do cristão. Você vê um cristão que é fervoroso, que busca a Deus, você não vê o invisível. Qual é o invisível? O quanto ele luta para estar com Deus, o quanto ele ora, o quanto ele se apega à palavra do Senhor. Então existe um invisível ali que não está sendo visto, a busca de Deus. E sabe, o problema desses pedregais é justamente isso. Eles não têm ligação com Deus. E outra coisa que o livro trouxe. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes apontam algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Fica ofendido. Sabe aquela pessoa que quando é apontado para ele algo que ele precisa resolver na vida dele, ele fica, mas e você faz isso? Pessoas que ficam bicudas. Não vou para a igreja mais não. Irmão, você viu? Irmão fulano olhou não pra falou mim e falou comigo. assim. Não vão mais para essa igreja, não. Qualquer motivo. Os irmãos tudo falso. Qualquer coisinha é motivo, né? Qualquer coisinha é motivo. Porque a raiz não está em Cristo. A raiz não está em Cristo. Eu vou falar para vocês, se tem uma coisa que sempre me alegrou na igreja, é quando um mensageiro traz uma mensagem de repreensão para minha pessoa. Quantas vezes eu saí da igreja chorando? Porque a palavra vinha para mim repreender. E eu ficava tão feliz, porque eu digo, nossa, essa pessoa nem sabe que Deus a usou para falar comigo hoje. E interessante que eles podem até reconhecer as suas imperfeições, mas eles não confessam de maneira particular cada pecado para Cristo. E cada pecado vai os fortalecendo para continuarem na natureza egoísta. Pensa nisso, esse é o grupo pedregal. Mas eu queria ler, nós já temos que avançar, mas eu queria ler isso aqui que me encantou muito, encheu muito meu coração. Olha só, a verdadeira santidade... É assim que começa o parágrafo, a página 48. Verdadeira santidade é integridade no serviço de Deus. O que se entende por essa frase? Alguém que se doa por inteiro. Por inteiro. É completamente Deus. Isso é santidade. Olha aí. Esta é a condição da verdadeira vida cristã. Isso. Cristo requer a entrega sem reservas, o serviço não dividido. Exige o coração, a mente, a alma e as forças. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. O amor precisa ser um móvel de ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus, no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. E o amor ele é revelado no sacrifício. Se amamos a Jesus, gostaremos de para Ele viver. Isso aqui foi tremendo demais, encheu meu coração. De apresentar-lhe nossa oferta de gratidão, de trabalhar para Ele. O próprio labor será fácil. Anelaremos o sofrimento, labuta e sacrifício por sua causa. Simpatizaremos com seu anseio pela salvação de homens. Sentiremos pelos homens a mesma eterna paixão que ele sentiu. Esta é a religião de Cristo. Qualquer coisa menos que isso é um engano. Nenhuma simples teoria da verdade ou profissão de discipulado salvará alma alguma. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. Olha, isso é muito sério. Não pertencemos a Cristo se não somos inteiramente seus. É pela indiferença na vida cristã que os homens se tornam de propósitos fracos e desejos mutáveis. O esforço de servir tanto ao eu como a Cristo faz do homem ouvintes de pedregais e não resistirá quando lhe sobrevier a aprovação. Muito. Esse é o nível de vida que Cristo quer para nós.
Não existe outro. E se você não está dentro desse nível, busque a Deus, porque você precisa estar dentro desse nível. Aqueles que não se entregaram de forma completa a Cristo não pertencem a Cristo. Não pode ficar nada, é tudo. E aí a gente entra para o terceiro grupo que Jesus fala. Os que caíram entre espinhos. Olha aqui o verso 7, ó. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram. Aí a explicação dele aqui, ó, que ele dá para isso é no verso 22, ó. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Quem planta sabe que a maior luta é acabar com o quê? Como é o nome daqueles negocinhos que cresce, os matinhos? A erva daninha. A praga também, né? Exato. A maior luta, você vê, as cebolinhas, né? Que a gente chama aqui de cebolinhas. Que você planta, limpou, tirou todo o mato, de repente passa um dia, já começa a crescer o mato. Passa 2 dias, o mato já está maior do que a planta. E aí você fica na luta, todo dia tem que tirar mato, tem que tirar mato, tem que tirar mato, para não sufocar a plantinha e ela morrer. Do mesmo jeito é o grupo que caiu entre os espinhos. Os espinhos fazem o quê? Sufoca. E o que são esses espinhos? Vamos ver os espinhos. Poxa, a gente vê que aqui ela diz que a semente do evangelho caiu muitas vezes entre espinhos, as ervas daninhas, se não ocorrer uma transformação moral no coração humano e se não forem abandonados velhos hábitos e práticas da anterior vida pecaminosa, se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Pensa nisso. Jesus disse que os espinhos é os cuidados do mundo e a sedução das riquezas que sufocam. Isso que você acabou de ler. Velhos hábitos da vida pecaminosa. Eu coloquei aqui, ó, os que caem entre os espinhos são pessoas não transformadas. São pessoas que não nasceram de novo, que não deixam os velhos hábitos. Ah, mas eu gosto tanto de ouvir essa música. Ah, mas eu gosto tanto dessa roupa. Não é demais, não. O que tem? São pessoas que não abandonam os velhos hábitos. Jesus quer só o coração. Jesus quer só o coração. Pessoas que estão ocupadas demais. O diabo faz justamente isso. Ocupa a pessoa com muito trabalho, com muita coisa, com busca de riqueza, ambição, de a melhor faculdade, o melhor não sei o quê, o melhor emprego, melhor casa. Eu quero um carro, uma moto. Coloca várias ambições no coração do coitado que caiu entre os espinhos, e isso vai sufocando a palavra de Deus. Isso vai roubando dela a oportunidade de ser transformada, de ter vitória sobre o pecado. Esse é o grupo que busca diversões, prazeres, que não permite que Deus mude o seu alvo, que não permite essa mudança de nascer de novo e agora eu vou dizer, não olho mais para cá, agora o meu foco é outro, meu foco é esse daqui. Então são pessoas que, infelizmente, alimentam o amor egoísta pelo prazer. Esse é o grupo que caiu entre os espinhos. E essa é a arma, viu, Neuzi? Essa é a arma do diabo. Encher a nossa vida de cuidados, de trabalhos e afazeres para a gente não ter tempo para Deus. Muitas vezes ele leva as pessoas, elas passaram a noite estudando para um concurso, mas as pessoas não conseguem estudar uma lição na escola sabatina, porque não tem tempo. Mas ou porque estão cansados demais. Mas tira tempo para outras coisas. Não que eu estou falando que seja contra isso. Quem almeja um melhor emprego, eu não sou contra isso. Mas eu digo assim, quando nós queremos algo, nós corremos atrás. Sim. Nós tiramos tempo para fazer o que queremos. Então, por que não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida? Porque todas as coisas, a palavra dele já falou que serão acrescentadas em nossa vida. Exatamente. Ele vai fazer, ele vai dar o melhor. Pode ter certeza que ele dá, sim. Então, as 3 coisas, ó, cuidados, riquezas e diversões. É justamente isso que ele lança na vida dos jovens, lança na vida de todo mundo, para fazer o quê? Para que sufoque a palavra de Deus. E isso é muito sério. Agora vem o último exemplo. O último exemplo da alegria no coração, né? Alegria no coração. Porque o último exemplo é... Eita, vamos ver aqui no verso 8, ó. E outra caiu em boa terra. Até que enfim, uma boa terra, né? Graças a Deus. A semente achou morada. Muito bem. E deu fruto. Um 100, outro a 60, outro a 30. E quem é esse grupo? Jesus mesmo diz, ó. O semeador, ó. Verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100,
outro 60 e outro 30. Glória a Deus. Ainda bem que a parábola não termina triste, né? Graças a Deus. Termina com alegria. Existe aquela boa terra que vai ouvir a palavra de Deus, vai lutar com Deus. Sabe o que é interessante? É que não existe diferença no semeador nem na semente. A diferença está nos solos, né? A diferença está nos solos. E por que que a boa terra produz? Porque ela foi preparada, ela foi cultivada, ela foi ajustada para que funcionasse. Não significa... Quando a gente trabalha lá, que a terra é totalmente preparada para poder germinar a semente. Não significa que não nasce mato. Não significa que não tem espinhos. Significa que ela é bem cuidada. Então isso significa o que para nós? Ensina o que para nós? Que se tem muita luta para viver com Deus. Vai ter que tirar espinho, vai aparecer uma erva daninha ali, você vai ter que arrancar, você vai ter que vencer, você vai ter que ter vitória sobre o pecado, vencer com Deus, lutar com Deus para que a sua terra produza. E para a gente finalizar, então, nós vamos finalizar com um parágrafo que me chamou muita atenção. É o parágrafo que diz assim, ó: Cristo representa... É a página 56. Aqui, ó. Cristo representa os diversos resultados da semeadura como dependentes do solo. O semeador e as sementes são, em caso, os mesmos. Desta maneira, nos ensina que se a palavra de Deus não executar a sua obra em nosso coração e vida, devemos em nós mesmos procurar a razão disto. Mas o resultado não está além de nosso controle. É certo que não podemos transformar-nos, mas temos o poder de quê? De escolha. E depende de nós o que queremos ser. Os ouvintes comparados com o caminho ou com os pedregais ou com o chão cheio de espinhos, não precisam permanecer assim. Se durante o estudo você pensou assim, opa, eu sou igual esse, sou igual a semente que caiu entre os espinhos, entre os pedregais, entre o caminho, você não precisa se desesperar. O Espírito de Deus procura continuamente quebrar o encanto da infatuação que mantém os homens absortos em coisas mundanas e despertar anelo pelo tesouro imperecível. Resistindo os homens ao Espírito, tornam-se desatentos ou negligentes para com a palavra de Deus. Eles mesmos são responsáveis pelo endurecimento do coração que impede a boa semente de enraizar-se pelas ervas daninhas que reprime o desenvolvimento. A grande pergunta que fica desse nosso estudo: como tratam a minha mensagem? Essa é a pergunta que Deus faz para nós. Como você tem tratado a mensagem de Deus que tem chegado ao seu coração? Vai depender de você a aceitação ou rejeição. E você aceitando ou rejeitando, isso vai decidir o seu destino eterno. Que os nossos corações sejam corações de terra preparada, sabe? Prepare o seu coração. Tire as ervas daninhas, tire os espinhos, tire os pedregais. Facilite, né? Coopere com Deus para a sua própria salvação. E que a mensagem do Senhor ache morada em você e você seja a boa terra que produza muitos frutos para a glória de Deus. Nosso amado Deus e nosso Pai, nós queremos pedir ao Senhor que realmente o nosso coração esteja limpinho de todo mal, que o Senhor nos ajude, nos dando poder, Senhor Deus, para usarmos a nossa escolha de maneira sábia, Senhor. Escolhemos as coisas que não perecem, as coisas eternas. Ajuda para que a nossa mente realmente esteja ligada à Tua mente. Que a Tua palavra, Senhor, a palavra que ouvimos hoje, seja vida em nós, seja poder de ação em nós, Senhor. Que nós venhamos, pelo Teu poder, retirar todos os espinhos, todas as ervas daninhas, tudo aquilo que atrapalha para que a Tua palavra cresça em nós, Senhor. Ajuda-nos a vencer velhos hábitos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não termos condescendência própria. Por favor, Senhor, que Teu Espírito Santo possa agir em nossa vida e assim nós possamos ser a boa terra que dá muito fruto e assim nós estarmos semelhantes a Ti. Peço pelo pessoal que está em casa, que o Senhor os fortaleça no que eles têm escutado, no que eles têm aprendido e que eles possam receber mais e mais da tua verdade e do Teu Espírito Santo. Nos colocamos em Tuas mãos para o dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã.